Pai do Senhor, irmãos, é um prazer para nós estarmos na casa do Senhor, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor e cultuando ao Senhor em meio aos louvores, em meio às adorações, porque nós servimos a um Deus que é vivo, irmãos, um Deus que nos fez, segundo a expressão da sua própria palavra, para o louvor da sua glória. E quando Ele nos chama, Ele estabelece para nós alguns padrões, e nós entramos para o reino exatamente para isso. Então, louvado seja o nome do Senhor por estarmos aqui. Nessa semana nós vamos falar sobre um tema interessante. Quando o pastor estava falando assim que não era para a gente ficar com medo, mas o tema é perigo, né, pastor? Então, o tema da semana é o perigo das distrações. Então nós temos que tomar muito cuidado, e a gente vai ler alguns textos da palavra que vai nos dar uma diretriz, vai nos dar uma direção mais exata sobre o perigo das distrações, que é o tema da nossa semana. O texto é o livro de Atos, capítulo 1, que vai do versículo 1 até o versículo de número 11, e eu gostaria de ler o texto inteiro, porque o texto por si mesmo já se explica, mas é interessante quem escreveu e de que forma tão linda que esse menino por nome Lucas, que é o menino que escreve o livro de Atos, e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. Por que a gente diz que vai comentar um pouquinho sobre ele? Porque não se tem muito para falar de Lucas, você não tem muita informação de Lucas. Peguei, desculpe o termo, 288 informações a respeito de Lucas, e 2 delas são verdadeiras. Então você vai encontrar muito material sobre o Lucas, quem era o Lucas. Nós chegamos a encontrar que Lucas era escravo de Teófilo, e Teófilo, por ter amado aquele menino, por ser um menino de uma qualidade de estudo maior, paga para ele uma faculdade, e depois que ele termina a faculdade de medicina em Tarso, Teófilo então dá para ele a euforia, liberta aquele escravo e deixa ele livre. Até isso a gente encontra sobre Lucas. É lógico que nada disso é verdade, então a gente vai se ater ao que a Bíblia fala sobre Lucas, dentro do tema, o perigo das distrações. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11, diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E ele respondeu dizendo: não vos compete conhecer os tempos ou épocas que o Pai preservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles perguntaram: varões galileus, o que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim virá
de modo como ouvistes subir. Eu acho que todos nós já lemos pelo menos 100 vezes esse texto. Qualquer um de nós aqui, ou qualquer um de vocês aí, já leu pelo menos 100 vezes esse texto. Por quê? Porque primeiro que é um dos textos que é propício para o culto de missões. Então vocês vão ser minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria e até os confins da terra. Um dos textos mais lidos e trabalhados em missões. Mas preste atenção na escrita, como Lucas toma o cuidado desse perigo das distrações, de poder relatar, mas relatar com muita personalidade, relatar com muito cuidado. Notem que ele vai falando, mostrando detalhes, e ele chega a comentar, e ele começa o livro de Atos dizendo o seguinte: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Esse Teófilo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele já, e se a gente tem pouco do Lucas para falar, do Teófilo tem menos, mas o que a gente tem, a gente vai falar. E ele vai falar que ele escreveu o primeiro livro para relatar as coisas que Jesus fez e ensinou. Uau, que primeiro livro, quando ele fala isso para Teófilo? É lógico que ele está falando do livro de Lucas. Percebam quando ele escreve o livro de Lucas, e aí eu queria ligar o livro de Lucas ao livro de Tiago, exatamente com essa palavra, que ele diz, ele informando Teófilo no livro de Atos, da maneira com que ele tinha escrito o livro de Lucas. Aí por que eu tenho que ler o livro de Lucas? Para poder explicar para vocês, que no livro de Lucas ele não estava presente quando estava relatando as coisas. Ele relatou depois, mas para relatar depois algo que você não viu, você tem que tomar um cuidado muito grande para que você não fale algo que não seja verdade. Dentro do tema nosso do perigo das distrações, está lá dentro do texto, a gente vai voltar para lá depois. Mas o Lucas com o perigo das distrações, o que seria o perigo das distrações? Irmãos, nós pregando a palavra de Deus com veracidade, uma palavra verdadeira, uma palavra poderosa, nós ainda vemos pessoas se desviando. Imaginem se nós pegássemos a palavra de Deus e nós pregássemos de qualquer maneira, nós entendêssemos o texto de qualquer maneira, igual a Bíblia mesmo nos alerta, que ela não é um livro de particular interpretação. Se ela não é um livro de particular interpretação, eu tenho que interpretar a Bíblia conforme o escritor da Bíblia. Quem é o escritor da Bíblia? O Espírito Santo. A Bíblia foi escrita por 40 homens. 40 homens escreveu essa palavra. Suíris, o tempo da escrita desta palavra, 1.600 anos. 1.500 anos Antigo Testamento, 100 anos Novo Testamento. Durante 1.600 anos, Deus usou 40 homens para escrever esta palavra. Todos eles direcionados pelo Espírito Santo, e nenhum deles jamais falhou numa vírgula ou num ponto aquilo que o Espírito Santo gostaria que tivesse escrito para nós. Um desses meninos foi o Lucas. O Lucas, quando ele escreve o livro dele, do Evangelho de Lucas, Lucas é o terceiro evangelho. Mateus escreve, Marcos escreve, Lucas escreve. Na colocação da Bíblia, terceiro evangelho. Por escrita seria terceiro, mas o Marcos seria o primeiro e não o Mateus. Marcos escreve o primeiro evangelho. A gente vai falar de Marcos um pouquinho já também. Mas o Marcos, quando escreve o primeiro evangelho, e aí eles entram, o Marcos, o Lucas e o Mateus, eles entram naquela linha de evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Aqueles que são avaliados pela mesma ótica, ou seja, os três falaram sobre um lado de Jesus. Jesus tem dois lados, ó Suíris? Tem o lado humano e o lado divino. Desculpe a maneira de explicar dessa forma, né? Mas o Lucas, o Mateus e o Marcos, eles escrevem sobre o lado humano de Jesus, e o João escreve sobre o lado divino. Mas cada um deles tem uma característica própria para relatar sobre Jesus. Por exemplo, o Mateus, vamos pegar do jeito que a gente tem a Bíblia escrita. O Mateus, quando fala de Jesus, o Mateus precisa provar. Mateus é o único livro do Novo Testamento que foi escrito em hebraico, no original. Mateus não foi escrito em grego como os demais, ele foi escrito em hebraico. Por que o Mateus foi escrito em hebraico? Porque o Mateus escreveu para judeus.
E por que o Mateus escreveu na língua deles? Para que eles não tivessem desculpa que não entenderam o que estava escrito. Porque a prova é que Jesus era o Messias, e Jesus era a raiz de Davi, era da linhagem de Davi, e isso disse ele para os judeus, eles tinham que saber isso. Porém, por isso o Mateus usa isso, escrevendo Jesus como o servo de Davi, ou então como a raiz de Davi, ou então como o Messias prometido, que era isso que os judeus não entendiam. Ele não é o nosso Messias. Sim, ele é o nosso Messias, aquele Messias que nós cravamos na cruz, ele é o nosso Messias. O Mateus deixou bem claro isso. O Marcos, já trabalhando, o Marcos pega um outro lado de Jesus, que o Marcos, ele via Jesus andando, e o que Jesus trabalhava entre o povo, e o centro do evangelho de Marcos é Marcos capítulo 10, versículo 45, que diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso é missões. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí você entende como missionário, como o nosso amado Wagner, pega a sua família e sai daqui de Suzano, que está numa boa, trabalhando direitinho, e vai se enfiar no meio do nada, lá na África, no Togo, para cumprir uma chamada, para cumprir uma missão. Só quem tem o Espírito Santo consegue entender isso. Tá? Mas o Marcos vai escrever sobre Jesus, então Marcos pega esse lado humano de Jesus, mas esse lado servo, daquele homem que veio para fazer o bem, que veio para servir. O Marcos, o evangelho do Marcos trabalha todo esse lado. O Lucas, falando do mesmo lado, ele já vai falar sobre a humanidade de Jesus. Jesus como homem, como é que ele agia como homem na terra? Lucas é o único que pega Jesus desde o seu nascimento, e ele vai contando as etapas da vida de Jesus. Ele conta a Maria gerando Jesus, ele conta Jesus sendo apresentado no templo, ele conta Jesus andando entre eles, ele conta Jesus com 12 anos sendo apresentado no templo. E aí chega um momento que ninguém relata isso, porque existem na verdade 18 anos da vida de Jesus que ninguém sabe nada. O Lucas fala de Jesus até os 12, e dos 12 anos, quando capítulo 2 do livro de Lucas está escrevendo Jesus com 12 anos, foi apresentado ao templo, e depois no capítulo 3, versículo 25, João já está falando de Jesus com 30 anos, começando o seu ministério. Então 18 anos da vida dele é literalmente apagada. Não é literalmente apagada, irmãos, não é escrita. E a gente chega a entender o seguinte: Lucas deixa bem claro isso: Jesus era humano, era homem. Homem precisa da família. Ele passa 18 anos com a família, porque dali em diante ele só teria 3 anos de vida. 3 anos e meio foi o que Jesus teve de vida quando saiu de casa para ir cumprir sua chamada, seu ministério. Então o Lucas, ele relata isso com um cuidado muito grande, mas ele começa no seu evangelho dizendo o seguinte, visto que muitos houve, presta atenção, eu gostaria que vocês entendessem isso, visto que muitos houve que empreenderam. Esse texto que eu vou ler, nós já lemos também trilhões de vezes, só que da maneira que eu vou explicar agora, nós não tínhamos parado para avaliar. Eu acredito que ninguém fez essa análise. Olha o que o Lucas faz: visto que houve muitos que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que em nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. E igualmente a mim. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que houve muitas pessoas que resolveram escrever sobre Jesus. Ele está falando, Teófilo, teve muita gente que escreveu sobre Jesus. Muitas pessoas se preocuparam em escrever sobre ele, e muitas narrativas se fez sobre a vida, sobre a pessoa de Jesus, sobre o que ele fazia e sobre os ensinamentos que ele dava. Aí ele falou assim, olha, eu vi isso, que os fatos que se realizaram entre nós. E ele falou assim, quem transmitiu isso foram testemunhas oculares, testemunhas oculares e ministros da palavra. Foram testemunhas oculares e ministros da palavra que escreveram sobre Jesus. Aí ele diz assim, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação. Notem bem, irmãos,
o Lucas se encontra com os ministros da palavra, ele se encontra com as testemunhas oculares, e ele recebe os fatos dele, e ele vai relatando, vai escrevendo os fatos dele, para depois ele escrever o seu livro. Aí ele fala assim: não, coube a mim, depois de acurada investigação. Vocês entenderam, gente? Não sei se vocês estão querendo entender isso aí, o perigo das distrações. Acurada investigação de tudo desde a sua origem, para dar-te por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Desculpem. O que acontece com o Lucas agora? Isso aí no livro de Lucas, no Evangelho, o Lucas relatando para Teófilo, e aí nós vamos entender quem era o Teófilo e quem era Lucas. Vamos entender o que a Bíblia deixa a gente entender sobre Teófilo, e o que a Bíblia deixa a gente entender sobre Lucas. Eu disse para vocês agora há pouco que o Teófilo era o dono do Lucas, que o Lucas era escravo. Isso aí você vai achar por aí, tá? Vai achar muito material sobre Teófilo, mas o material que a Bíblia fala sobre Teófilo é que era um homem divino. Começa pelo nome. Theos é Deus, Philos, amigo. Então Teófilo significa amigo de Deus. Então pelo nome você já nota que a pessoa era boa. Teófilo era um comandante romano de alta patente, por isso chamado de excelentíssimo. E ele custia, ele é patrono de Lucas, então ele custia mesmo. Por que ele investe no Lucas? Ele investe no Lucas porque o Teófilo viu desde o princípio a preocupação desse menino em analisar tudo, em olhar tudo, em observar tudo. Lucas era um bom observador. Lucas, ele tinha uma linguagem, e aí a gente entende, e se for isso uma verdade que a gente não consegue bater o martelo, porque a Bíblia não nos dá esse direito, mas por causa da sua escrita muito limpa sobre um grego chamado koiné, que é o grego mais apurado, e é o grego mais apurado, eu digo o grego mais simples falado, o grego de maior entendimento, mas uma pureza, uma qualidade que Lucas tinha para escrever. Então o pessoal entende que por ter língua grega, por saber falar o grego desta forma, e se explanar no grego com tanta capacidade, com tanta autoridade, ele não era judeu, ele era gentil. E se Lucas era gentil, então foi o único gentil a escrever um texto bíblico, a um livro bíblico. Por quê? Porque eles têm dúvida de Hebreus. Não dá para ter dúvida de Hebreus, irmãos, porque Hebreus escreve aos hebreus. Como é que um gentil vai escrever para o judeu? Quem escreveu Hebreus é judeu. Não sabemos quem foi, mas é judeu. Simples assim. Porque ele conhecia todas as ordenanças, ele conhecia toda a confecção do tabernáculo, por que foi feito, ele conhecia toda a estrutura sacerdotal, para que foi criado o sacerdote, por que o sacerdote existiu, por que Deus estabeleceu o sacerdote no meio do povo. Como é que um gentil teria essa qualidade de ver tudo isso? Porque o que faz o escritor de Hebreus? É lógico que não tem nada a ver com o assunto, mas como eu comentei sobre ele, o que faz o escritor de Hebreus? O escritor de Hebreus faz a letra do Antigo Testamento se transformar na graça do Novo. Vocês conseguem entender isso? Leiam o livro de Hebreus entendendo isso que eu falei. Ele pega a letra do Antigo Testamento. Por que letra? Porque era lei. A lei do Antigo Testamento era lei, então tudo que era lei era obrigado a fazer, Paulinho. Mas quando ele transmite aquilo com a graça do Novo Testamento, então ele traz, vocês precisam fazer isso. Olha, o Jesus era superior a Moisés, Jesus era superior a Adão, Jesus era superior, nós somos superiores aos anjos, e tal. Vai falando superiores aos anjos em relação ao nosso trabalho, tá? Nós não somos superiores aos anjos, os anjos são superiores a nós. E aí ele toma o cuidado de falar que eles só são seres ministradores, que são usados da parte de Deus ao nosso favor. Eles não estão ao nosso trabalho, eles estão ao nosso favor. Mas quem manda eles trabalhar por nós é Deus. Nós não mandamos nos anjos, os anjos estão acima de nós, tá? Então bem explicado para a gente não falhar. Mas quando o Teófilo olha o Lucas agora, esse menino, aí o que é mais aceito sobre o Lucas é que Lucas é de Antioquia da Síria, nasceu lá.
E aí, quando ele estava desenvolvendo essa característica, o Teófilo investe nele, manda ele para Tarso para estudar medicina. E em Tarso, estudando medicina, ele conhece Paulo. É lógico que a gente não tem material mais apropriado, mas é muito lindo, porque dali em diante você vê que o Lucas não larga o Paulo mais. E aí o Lucas volta para cá para trabalhar, e o Lucas vai começar a desenvolver o ministério dele, mas ele vai desenvolver o ministério dele porque o Lucas, presta atenção nisso, gente, o Lucas resolve ser um missionário como poucos. Qual era a função do Lucas? Informar bem quem estava no campo e informar bem quem estava fora do campo. Ele pegava o que estava acontecendo no campo e ele escrevia para informar como é que está lá. Então o relator de todas as obras que está acontecendo, por isso Atos dos Apóstolos, escrito por um camarada que tinha uma visão dessa. Qual era a visão dele? E aí ele começa a obra dele de uma forma tão linda. E ele fechou de novo, vamos abrir de novo. Isso. Como é que ele faz isso? Então aqui no livro de Lucas, ele vai fazendo 4 coisas que ele avalia aqui. Primeira coisa que ele avalia para poder escrever uma coisa, para que isso não se torne um perigo para as distrações. Primeira coisa, ele diz assim: eu ouvi várias narrações. Notem que a primeira coisa que ele falou, depois de ver tanta gente que escreveu sobre Jesus, quer dizer, eu ouvi várias narrações. O que significa isso? É o primeiro passo que ele deu. Aí ele fala assim, ele precisava de uma narração coordenada dos fatos. O que foi que Jesus fez? O que foi que ele ensinou? Ele não precisava embaralhar a mente do povo dentro disso. Ele precisava esclarecer. E para esclarecer, ele precisava de uma narrativa ordenada dos fatos. Aí ele vai. E ele começa dentro da sua pesquisa, que vai para o tópico de número 2, que eu quero adiantar a minha palavra, senão passo o meu tempo. Ele fala assim, aí eu fui procurar testemunhas oculares e ministros da palavra. Os ministros da palavra e as testemunhas oculares era quem iam falar sobre o ministério de Jesus. Então, o que significa isso, irmãos? Ele foi direto na fonte. Nada do que está escrito no Evangelho de Lucas, ele diz assim, eu ouvi falar, mas eu não tenho muita certeza. Vocês já ouviram isso, não? O camarada está falando um negócio para tu, mas ele fala assim, mas eu não tenho muita certeza. Se não tem muita certeza, não fala. Se não tem muita certeza, não diz. Se não tem muita certeza, não escreve. Se não tem muita certeza, não compartilha. Por quê? Porque isso é fake news, você não sabe se é verdade. E aí traz um perigo para as distrações. Perceba como o tema nosso é forte dessa semana, irmãos. Perceba isso. Aí o Lucas fala assim, eu fui na fonte, eu fui direto nos fatos. Entendeu? Eu precisava ver direto, então eu fui direto na fonte. Eu fui nas testemunhas oculares, eu fui nos ministros da palavra. Mas depois que eu ouvi cada um deles, eu não escrevi o que eles falaram. Não foi o que ele falou que eu escrevi. Eu resolvi, depois de uma acurada investigação, presta atenção, irmãos. Eu preferi escrever os fatos, de forma que o que eu estou passando para ti, excelentíssimo Teófilo, vai ajudar muito na tua vida espiritual. Estão entendendo, irmãos? Qual é o cuidado no perigo das distrações? É nós não mandarmos, não enviarmos, já que a gente está nesse contexto, não mandarmos, não enviarmos, não escrevermos, não falarmos nada em que nós não tenhamos a plena certeza do que estamos falando. Prestaram atenção? Não falar nada daquilo que você não tem plena certeza do que você está falando. Se eu ouviu de quem isso? Mas foi o fulano que falou, ele estava lá, tá? Esse fulano é confiável? Irmãos, mais confiável do que os ministros da palavra e as testemunhas oculares? O Lucas se deu por satisfeito? Não. Aí é onde o Lucas está nos ensinando, irmãos, tá? Uma das características de Teófilo que eu acho muito lindo, e eu vou usar para Teófilo nesse sentido, como Lucas escreve para Teófilo, e na verdade Teófilo significa amigo de Deus, o Lucas estava escrevendo para cada amigo de Deus que pudesse ler sua carta. Uma das características do Teófilo é essa, que seria um amigo de Deus. Então quando você lê, você é o Teófilo, que você é amigo de Deus, está ouvindo a carta de Lucas. Então que sejamos hoje o Teófilo ouvindo isso.
E ouvindo isso com essa clareza de alguém que escreveu para nós, para deixar a gente inteiro da situação do que Jesus Cristo fez e ensinou, e você pegar no livro dele, que na verdade é uma carta escrita para alguém, né? Mas você pegar esse livro, e toda vez que você lê qualquer detalhe nesse livro, você falar, é a mais perfeita verdade, porque foi escrito por alguém que procurou direto da fonte, alguém que fez uma investigação acurada, e depois de avaliar tudo, escreveu com detalhes, para que nós não nos perdêssemos. É lindo demais. Isso foi o livro de Lucas. Alguém já tinha visto isso no livro de Lucas? Está escrito aí, ó. Está escrito aí para nós. Alguém já tinha visto isso? Que o livro, ele fez o cuidado, ele tomou um cuidado muito grande de escrever de forma que nós não pudéssemos nos perder. E aí você vai ler do capítulo 1 de Lucas até o capítulo 24, você vai ver que o Lucas, ele tem uma narrativa, ele fala que é uma narrativa ordenada, desculpe a maneira que eu me perdi, né? Uma narrativa ordenada dos fatos que aconteceram, de que Jesus fez e ensinou. E você vai vendo lá, é exatamente isso. Você conhece a história de Jesus, mas numa profundidade, numa exatidão. E aí o Lucas fala assim, eu não fiz de H. Os estudiosos da Bíblia, eles vão perceber o seguinte, Marcos foi o primeiro que escreveu o Evangelho. Quando Mateus e o Lucas foram escrever muitas coisas a respeito de Jesus, o Mateus e o Lucas pegaram informação no livro de Marcos. Nós já ouvimos muitas pessoas falar isso. Pode até ser que isso aconteceu, mas você está vendo o Lucas informar o Teófilo aqui, que ele teve que fazer a sua própria escolha. Ele não foi copiando, desculpa, né? Não é assim que a gente fala? Copia e cola, né? Ele não fez isso. A gente que é professor de instituto, a gente vê isso. Já peguei alunos, e você pega 2, 3, 4. Os alunos vão fazer uma pesquisa, você pega 3, 4 pesquisas exatamente igual. Daí você pega as 3 ou 4 pesquisas. Eu fiz isso no instituto aqui. E quando eu cheguei, falei assim, irmãos, quando vocês deram o nome de vocês para estudar, vocês não deram o nome de vocês para mim, não. Não foi para o Alçuíris que vocês deram. Vocês não deram o nome de vocês para o pastor Raimundo, não. Vocês não deram o nome de vocês para a Ruth, não. Vocês falaram diante de Deus que vocês queriam estudar a palavra. E agora vocês estão estudando a palavra, ele se copia e cola, copia e cola, copia e cola. O que vocês aprenderam sobre isso? Eu podia chamar os 4 para explicar alguma coisa para mim, mas eu não vou chamar porque eu já vi que um dos 4 fez o assunto e os 3 olhou. Então, se vocês tiverem algum material que foi copiado dos outros, por favor, nem me dá, porque eu posso até não saber que é, mas ele sabe. Uma aluna levantou, uma das 2 que era da Assembleia, levantou e trouxe material para mim e falou assim, professor, meu material, estou jogando no lixo na sua frente, agora eu vou ter que fazer outro. Vocês entenderam, irmãos? Então não copia e cola, porque você não tem a informação precisa. Quem tem a informação precisa? Agora, como esse menino desenvolveu, irmãos? Como o Lucas desenvolveu? Nossa, como eu elogio esse menino, como eu amo esse menino em todas as... Vocês já me viram falar de Lucas muitas vezes. Como eu amo a maneira desse menino escrever, o cuidado que ele tem. E aí a gente fala assim, mas porque ele era médico, e todo médico é detalhista, e por causa desse cuidado que ele tem de relatar as coisas, de coordenar as coisas, então isso fica muito, muito claro, isso fica muito... Mas não, irmãos, o cuidado que ele tinha de não falhar. O perigo das distrações. Quem dera nessa noite, irmãos, nós saíssemos com essa mentalidade de estudar a palavra para a gente ministrar, ou de estudar a palavra como um devocional, ou de estudar a palavra para falar para alguém, mas falar de uma coisa que você tenha conhecimento, de uma coisa que você não ouviu falar e simplesmente está passando. Eu não conheço bem essa história, mas eu acho que era exatamente assim. Quando você não conhece bem a história, vai lá na palavra de Deus, se aprofunda da história e depois fala. É mais fácil. Então o Lucas fala assim, olha, eu preferi primeiro olhar a situação. Isso, abriu. Vamos lá. Então eu estou no tópico de número 3, né? Depois dele fazer uma acurada investigação, ele diz assim, me pareceu bem, depois de acurada investigação, desde uma investigação de tudo, desde a origem, desde a sua origem,
Aí ele fala assim: aí eu te dei isso por escrito. Eu fui com quem falou, eu fui com quem escreveu, eu fui com quem viu, e eu escrevi. Mas depois eu mesmo fiz a minha apuração, detalhei, de forma que o que eu estou mandando para ti é aquilo que vai te servir. Não vai te mandar nem para a direita nem para a esquerda, mas vai te mandar para o autor e consumador da tua fé. E aí ele diz o seguinte, irmãos, veja bem, depois dele fazer depois dele ver várias narrações, depois dele ver as testemunhas oculares e ministros da palavra, depois dele fazer uma acurada investigação, ele ainda por último ele coloca: e aí eu dei para você a solidez dos ensinamentos. Eu só passei para você aquilo que era realmente puro, realmente santo, realmente verdadeiro. Foi para isso. E aí, irmãos, com a conclusão disso, é lógico que eu não vou fechar minha palavra ainda não, é a conclusão daqui, mas eu preciso dar a conclusão agora, né? Na conclusão ou no resultado diz o seguinte: para que o Lucas fez tudo isso? Aí ele diz assim: para que você tenha plena certeza das verdades em que você foi instruído. Nós não sabemos qual era o grau do cristianismo de Teófilo, não sabemos se ele era um novo convertido, se ele já estava no cristianismo há muito tempo, mas vocês sabem que surgem muitas coisas, e até mesmo nós de vez em quando nos embaralhamos. Poxa, eu ouvi falar sobre isso, é verdade? Isso no reino pode? A gente não ouve falar sobre isso? Não questionam a gente sobre isso? De repente o Teófilo estava ali, o Lucas falou: não, quando eu fui lá, eu peguei direto da fonte, eu vi pessoas que falaram sobre Jesus, eu encontrei, entendeu? Ele não viveu com eles, ele não conviveu com eles, então é muito complicado eu falar de uma coisa que eu não vi, de uma coisa que eu não convivi. Mas ele fala assim, mas eu fui na fonte, eu vi testemunhas oculares, eu vi as narrações, eu vi as testemunhas oculares, eu vi os ministros da palavra, depois de ouvi-los, eu fiz a minha apurada acuração, de forma que o que eu te escrevi são a solidez dos ensinamentos. Foi o mais forte, o mais preciso de tudo, foi o que te mandei. Para que tudo isso? Aí ele falou assim: para que tenhas a plena certeza das verdades em que foste instruído. Será que houve alguma mudança no caráter de Teófilo depois dessa carta? Será que o Teófilo começou a avaliar as coisas de Jesus Cristo de uma forma mais linda por causa dessa carta? E aí a gente fecha isso. Teófilo recebe essas cartas de Lucas. Quem era o Teófilo? E a gente prefere a coisa mais simples. Teófilo era um soldado romano, um líder romano, que se converteu ao evangelho, mas conhecendo Lucas e vendo esse menino, a capacidade que ele tinha de desenvolver-se, investi nele, mandei ele fazer uma faculdade. Presta atenção, irmãos. Quando que o Teófilo sabia? Quando que o Teófilo poderia saber que investir no Lucas, para o Lucas se tornar um médico, ele ia investir no ministério de um camarada chamado Paulo, mas do princípio ao fim? Quando que ele ia saber isso? E aí você fala, irmãos, isso é missões. Missões não se explica, se vive. Porque depois que o Lucas sai da faculdade de medicina, o Lucas vai seguir agora para ser como é que chama? Um missionário itinerante, mas não fazendo a missão propriamente dita, mas sendo o cuidador de missões. Irmãos, conhecendo Lucas como a gente conhece pelos seus escritos, Lucas não era o médico físico de Paulo, Lucas era o médico emocional, Lucas era um médico sentimental. Aí você olha assim, Paulo, nossa, que auge, como eu gostaria, quem não queria ser Paulo, né? Olha o que esse camarada fez, entendeu? 16 mil quilômetros esse camarada rodou nas 3 viagens missionárias, nas 4, né? Porque a outra ele foi sem volta, né? Para Roma ele não voltou, mas 16 mil quilômetros ele rodou, naquele tempo em que não era fácil se rodar 1 quilômetro, ele rodou isso.
E eu dizia para o Zé, eu gosto muito de estar com o Zé, toda hora que a gente está, que eu estou junto com ele, eu passei 2, 3 dias junto com o Zé, e a gente trata muito a palavra, e a gente se desenrola muito bem juntos. E a gente estava comentando sobre, Zé é o meu genro, tá? Para quem não sabe. Mas o cuidado de Deus, em que, para Deus cuidar de uma pessoa, Deus levanta outra, que às vezes não tem nome. Por exemplo, a Bíblia fala de um casal chamado Áquila e Priscila. Talvez aqui tenha alguém que não saiba quem é Áquila e Priscila. Áquila e Priscila era um casal que era fabricante de tendas, assim como Paulo. A Áquila era gentil e Priscila era judia. Por isso, em algumas traduções da nossa Bíblia, vem Priscila e Áquila, porque o judeu tem que vir primeiro. Entendeu? Trazia o nome da esposa primeiro porque era judia. O Áquila era gentil, a Priscila era judia. Mas o Paulo morava na casa deles, em Corinto. Aí o Paulo sai de Corinto e vai para Éfeso por causa da sua chamada missionária. Eles vendem a casa em Corinto e compram em Éfeso e vão morar com Paulo em Éfeso. Ou vice-versa, não sei se é em Éfeso primeiro, Corinto depois, ou Corinto primeiro e Éfeso depois. Mas onde o Paulo estava, Áquila e Priscila estavam com eles, naquela cidade, Paulo morando com eles. Eles eram fabricantes de tendas, trabalhavam juntos. E trabalhando juntos, eles trabalhavam para custear o ministério de Paulo. Ou seja, Paulo não estava só. Vamos pegar o Lucas. Quando Paulo estava na primeira prisão, é a sua primeira prisão, as duas prisões foram em Roma, mas quando ele está na sua primeira prisão em Roma, ele escreve a primeira carta de prisão, que é Colossenses. A primeira carta escrita de prisão é Colossenses. O que acontece para a escrita de Colossenses? O Paulo está na prisão, está preso. O Epáfras, que era o líder da igreja de Colossos, vai visitar o Paulo na prisão. Quando ele chega com o Paulo na prisão, ele diz para o Paulo o seguinte: Paulo, eu estou com um problema sério lá na minha igreja. Aí o Paulo fala assim: qual o problema? Ele fala: o perigo das distrações. Oxe, esse não é o tema lá do Jockey? Ele falou: mas a minha igreja está assim, a igreja de Colosso está com esse problema, o perigo das distrações. Paulo fala assim: qual é o problema deles? Ele fala assim: não, sabe por quê? Eles estão muito envolvidos com as coisas da terra. Eles não estão tão envolvidos com as coisas do céu. Irmãos, quando o crente se envolve com as coisas da terra, rapidinho ele fica na terra. Rapidinho. O Paulo escreve aos Colossenses, e é lógico com a informação que Epáfras deu, no capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, o Paulo elogia o Epáfras, ele fala que é um bom companheiro de lutas, que o Paulo deixou em Colossos para cuidar de vocês têm que honrar ele, porque ele é ministro do Evangelho, ele é homem de Deus, ele tem a minha total confiança, tal. Vai escrevendo, quando chega no capítulo 4, versículo 14, o Paulo manda uma saudação de um menino que está com ele na prisão. Quem é o cara que está com ele na prisão? Aliás, dois caras estão com ele na prisão, estão lá cuidando, mas ele vai falar de um, e de um ele fala de uma maneira tão especial, irmãos. Ele fala assim: ó, saúda vocês, Lucas, o médico amado. Não é o médico, não é o cara que está comigo, é o médico amado. O que significa isso, médico amado? É o cara que cuida de mim em todas as áreas. Nunca estou só, Lucas está sempre comigo. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Aí o outro citado nesse texto é Demas. Presta atenção sobre o perigo das distrações. O Demas está lá com Paulo nessa cadeia, junto com Lucas. Quando Paulo escreve na sua segunda prisão de novo, aí ele diz assim: olha, eu mandei o Tito para Dalmácia, eu mandei o fulano para tal lugar, eu mandei esse para tal lugar. Aí ele fala assim: sabe, o Demas, ele me abandonou, e ele preferiu o presente século. 2 ou 3 anos depois que ele está com Paulo numa prisão, na outra prisão Paulo já escreve que ele já se foi, já se distraiu, e o perigo das distrações é que você cai. Distraiu, cai. Por isso, cuidado do Lucas em informar a gente, para a gente ficar o mais estabelecido no reino possível, amados, para não se distrair, não cair nem para lá nem para cá. Aí o Paulo usa lá no 2 Timóteo capítulo 4, acho que versículo 14, 15, 16, ele diz assim: só Lucas está comigo.
Ou seja, o camarada ele pega o Paulo no início da sua caminhada e ele só larga o Paulo no martírio. Esse menino por nome Lucas. E aí ele escreve tudo isso, irmãos. Aí eu te pergunto, o livro de Atos é um livro, poderia ser chamado, ou o nome mais propício para Atos dos Apóstolos, seria Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo trabalha sobre a vida deles. Mas dentro disso, irmãos, existem pessoas, presta atenção nisso que eu vou te falar. De repente você ainda não achou o centro do teu ministério. De repente você ainda não achou a posição exata do teu ministério. Não fica pulando para lá e para cá. Vai na palavra, Deus vai te esclarecer aonde você vai trabalhar. E olha, não precisa aparecer não. Não precisa o teu nome estar lá na frente não. Alguém vai ver uma obra que você deixou. E a obra que você deixou, ou a obra que você fez, num dia ela vai ser revelada, e o teu nome vai estar lá. Se não tiver no meu livro, se não tiver no livro do pastor Raimundo, se não tiver no livro da igreja do Jockey Club, vai estar lá arrolado nos livros dos céus. Mas você não vai cair, você não vai se perder. Então cuidado, irmãos, com o perigo das distrações, tá? O contexto nosso das distrações era porque os discípulos queriam que Jesus falasse sobre os acontecimentos futuros, e Jesus falou: não vão se distrair por causa disso. Está acontecendo tanta coisa na vida de vocês, e vocês querem saber quando que vai acontecer do momento da eras e dos tempos, que isso só está destinado exclusivamente para o Pai. Mas eu vou deixar bem claro para vocês, vocês vão receber poder, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aí o Lucas pega e escreve isso. Jesus falou isso quando ele encontrou com os apóstolos pela última vez. Ele os deixou, subiu, depois ele volta, passa 40 dias com eles, fala sobre isso e vai embora para o céu. Tu vira a página, o Lucas fala assim: olha, agora eles receberam o poder veio sobre eles, e aí agora eles começaram a fazer isso. E aí o Lucas vai falando sobre milagres, milagres, milagres. Eu acho muito lindo o livro de Lucas. Lucas ele é o único do Novo Testamento que ele liga o Antigo Testamento ao Novo. O Antigo Testamento termina com o texto de Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Em Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento que termina sem fechar o livro. Não fecha o assunto está aberto. Por que o assunto está aberto? Porque não pode fechar, só isso. O que ele escreve? Ele escreve assim, ele virá no espírito de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e não fira a terra com maldição. Acabou o Antigo Testamento. Lucas capítulo 1, versículo 17, diz assim: ele veio no espírito de Elias, veio para converter o coração dos pais aos filhos, ele veio para trazer paz para a terra, ele veio para estabelecer um reino. E aí Lucas começa e vai embora, até o livro de Atos, até o livro de Lucas, no capítulo 24, que ele termina com Jesus ascendendo aos céus. E o livro também não tem final, porque termina com Jesus subindo. Aí ele começa o livro de Teófilo. O livro de Teófilo ficou bom, né? É um livro destinado a Teófilo. Mas ele começa o livro de Atos, e ele começa: Teófilo, lembra quando eu comecei naquele outro livro, te explicando tudo o que aconteceu? E aí ele fala assim, como Jesus foi elevado às alturas e tal, e dali ele começa de novo a desenvolver. Lucas 24, 49 e Atos 1, 8 é o mesmo texto, só que ele tinha que dar continuidade no texto. Vocês vão ficar na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Lucas 24, 49. Atos capítulo 1, versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ele está completando o assunto que ficou faltando. E o Lucas tem essa qualidade de nunca deixar assunto nenhum faltando, para que você chegue no céu de verdade. Tá bom, irmãos? Então o perigo das distrações, nessa noite eu queria deixar essa palavra para você: não se distraia,
Não se distraia com fake news. Não se distraia com nada que você não tenha conteúdo bíblico. Você viu que eu podia falar 200 e parampampam de coisas sobre Lucas. Eu só falei 2 porque é isso que a palavra fala. Eu poderia falar muitas coisas sobre Teófilo, quem era. Eu só falei uma coisa sobre Teófilo, que Teófilo foi alguém que investiu no ministério de Lucas. Eu não sei se hoje você vai ser o Teófilo que vai investir no ministério de alguém, ou se você vai ser o Lucas de tomar muito cuidado para relatar alguma coisa para transferir para os outros. De uma forma ou de outra, que o Espírito Santo te dirija para fazer a melhor coisa possível, e depois você receba elogios como o Lucas está recebendo meu nessa noite, por intermédio do Espírito Santo com essa palavra. Deus nos abençoe, amados.